Já as notas mais notas, né? Porque cada dia, amanhã vão surgir mais notas no Corinthians. Cada dia surgem notas novas. E o Luiz Fabiano não tem folga nunca mais, né? Nunca mais. Acabou. Tá falando desde o meio-dia. Acabou a folga. Quem manda cobrir o Corinthians? O Corinthians tem notícia todo dia. Eu acho que esses esses compraram caras... remédio pra disfunção. Sensacional, Viagrão, né? hein? Viagrão, hein? Sensacional. Essa daí... Ela meteu o Tadala, velho. Deu primeiro... Eu gostaria de cumprimentar o Bruno Cassucci, certo? Que é um cara, Nossa, um cara bem muito demais. Bom, o legal repórter mesmo. que assinou a matéria no Isso, GE. assim, ó, a matéria ela é completa. Completíssima. E uma matéria dessa só é divulgada, por isso que o Duílio tá acabado. Porque uma matéria dessas ela só é divulgada com muito respaldo jurídico, certo? E com muita comprovação. Sim. Então, viu, tá tudo correto ali. Tá tudo exemplificado e correto. É todo embasamento jornalístico e investigativo. Então pode espernear, pode gritar, pode dizer que não tem nada. E é o seguinte, ó, depois que... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, trazendo as últimas informações do Corinthians e falando bastante aí dos gastos do cartão corporativo do Corinthians pelo Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, e também por outro ex-presidente do Corinthians, André Sanches. Mas antes de falar desse assunto, vamos tratar um pouquinho aqui da possível demissão de Dorival Júnior. Dorival, tudo não é segredo para ninguém, que ele tem sofrido uma pressão muito grande no Corinthians e está balançando no sentido de há muita desconfiança com o trabalho de Dorival, entendeu? Em caso de derrota para o Palmeiras, né? Na quarta-feira, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, Dorival, muita gente falando, será que corre risco dele cair ou não? A princípio, Dorival não corre risco, mas o atual presidente do Corinthians, e presidente interino, Osmar Stabile, está longe de se encantar com o trabalho de Dorival Júnior. Porém, o presidente descarta por completo de dispensar o professor alvinegro em caso de derrota para o Palmeiras. Até porque os dois últimos resultados não foram brilhantes, não foram de encantar os olhos, mas deixaram uma boa impressão. Por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro, o Cruzeiro entrou jogando melhor que o Corinthians. E até o primeiro tempo, o Cruzeiro tomou as decisões da jogada, teve mais volume de jogo, acabou envolvendo o Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians acabou se igualando com o Cruzeiro e depois tomou as atitudes no jogo e acabou pressionando o Cruzeiro no segundo tempo e teve mais oportunidade de sair com a vitória. Até porque o Cássio ficou vendido numa bola na cabeçada de Gustavo Henrique, o zagueiro tirou em cima da linha. Depois o Memphis experimentou de fora da área e o Cássio fez uma grande defesa do gigante Cássio. Se não fosse o Cássio, o Corinthians teria ganhado o jogo. Contra o Botafogo, por questões do departamento físico, o técnico Dorival Júnior, de forma obrigatória, foi preciso de mexer na equipe. Então entrou com uma equipe muito reserva. E por isso o Botafogo teve as melhores oportunidades no primeiro tempo e teve mais volume de jogo que o Corinthians. Já no segundo tempo, o Dorival Júnior fez algumas substituições que elas foram extremamente importantes. No caso aí de Yuri Alberto, que há mais de 2 meses não jogava, entrou e acabou tendo as melhores oportunidades do jogo no segundo tempo, só que ele está muito sem ritmo, né? Acabou não aproveitando. E entrou também o Memphis Depay, que acabou marcando o gol de empate e trazendo um resultado espetacular diante do Botafogo tão qualificado há 10 jogos, comandante, sem perder. Então o Botafogo é um time muito acertadinho, muito ajustado, e o Corinthians soube sofrer. O sistema defensivo do Corinthians se ajustou, tá faltando agora a ofensividade, né? O Corinthians, quando tiver a oportunidade de concluir em gol, porque o Corinthians tem perdido muito gol mesmo. Infelizmente, o nosso ataque tá deixando a desejar, mas o sistema defensivo tá controladinho, tá ajustado, tá jogando agrupado. São 2 jogos sem tomar gol e grandes times. O Corinthians não jogou qualquer time, não. Então,
O Timão fará aí 3 jogos decisivos para o técnico Dorival Júnior permanecer no comando do Corinthians. Quarta-feira, em casa, o Corinthians enfrenta o Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, jogando na Neoquímica Arena, né? E já no domingo, o Corinthians enfrenta o Fortaleza em casa pelo Brasileirão. E na outra quarta, o Corinthians enfrenta fora de casa o Palmeiras no Allianz Parque. Jogo válido pela classificação da Copa do Brasil. Esse jogo vale aí 4.700.000. Então, se o Corinthians passar, tô falando Corinthians porque é meu time de coração e o Corinthians tá muito endividado. Então, se o Corinthians passar, chega até as finais da Copa do Brasil e levará um prêmio aí que vai ajudar muito de 4.700.000 reais. Dorival Júnior tem um aproveitamento razoável, porque são 16 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. A 11ª colocação no Campeonato Brasileiro joga contra a continuidade de Dorival Júnior. Então Dorival vive numa pressão que precisa ganhar, vencer, porque resultado futebol hoje no Brasil é muito imediatista, tem que ser resultado. Se não ganhar, não serve. Os presidentes não seguram a bronca. No jogo contra o Palmeiras, Dorival terá aí pela primeira vez o trio ofensivo, Memphis, Garro e Yuri Alberto. E Yuri de contrato renovado no jogo contra o Botafogo, que ele entrou no segundo tempo. Ele acabou falando dessa felicidade de ter renovado seu contrato até 2030 com reajuste salarial e acabou se emocionando. O Memphis deveria ver as atitudes de Yuri Alberto, como o cara trabalha com amor pelo que faz, né? Respeita o torcedor, coisa que o Memphis só pensa nele. Yuri é um grande exemplo e para mim o Corinthians fez muito bem em renovar. Se esforçou nas férias, né? Viajou, mas levou seu fisioterapeuta, levou os profissionais, né, para cuidar dele, e ele tinha uma previsão de 3 a 6 meses para retornar aos gramados. E Yuri está voltando com 2 meses. Provavelmente Dorival Júnior terá força máxima contra o Palmeiras na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil, quarta-feira, caso não aconteça nada nos treinamentos. Então, um provável Corinthians diante do Palmeiras será Hugo Souza no gol, na lateral direita, Mateuzinho, na dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique, fechando o setor defensivo, na lateral esquerda, Matheus Bidu. No meio campo, Ranieri, José Martini, Carrídio fazendo o tripé, aí fechando o losango com Garro. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Lembrando que Dorival pediu 4 reforços e até hoje o Corinthians, a diretoria, não fez as contratações. Então Dorival tá de mãos atadas porque ele sabe que o elenco carece de reforços e a diretoria do Corinthians até hoje, por falta de dinheiro, não comprou nenhum jogador. Aliás, esse ano o Corinthians fez apenas uma contratação no final da primeira janela, que foi o lateral esquerdo Fabrício Angileri. Gente, vamos falar um pouquinho do presidente Osmar Stabile, presidente interino, né? Ele chegou ao Corinthians e já está fazendo uma faxina geral nas categorias de base do Timão. Osmar Stabile acabou encerrando 2 categorias de base no Corinthians, a Sub-16 e a Sub-17. 57 jogadores foram dispensados. Osmar Stabile vai reforçar a categoria Sub-17 e a Sub-20. Lembrando que Augusto Melo contratou 87 jogadores para a categoria de base em seu mandato de 1 ano e 5 meses. E desses 87, quase 40 já foram dispensados também. Então Osmar Stabile está fazendo a faxina, fazendo um trabalho espetacular. Osmar Stabile tem feito um trabalho muito melhor, na minha opinião, do que Augusto Melo. Mas Augusto pode voltar, né, na Assembleia Geral do Sócio, que acontece dia 9 de agosto. Gente, o que vocês acharam? Osmar Stabile acertou aí em fazer uma faxina na categoria de base? Use espaço no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho
de André Santos e do Duílio Monteiro Alves. Após vazar as faturas dos cartões corporativos do Corinthians, agora vaza mais uma. A primeira com o ex-presidente do Corinthians, André Santos. E a segunda foi recentemente com o Duílio Monteiro Alves, que negou os gastos. E, ao contrário, de Andrés, que Andrés assumiu os gastos. Quem está vazando essas faturas? Qual que é a opinião de vocês? É Augusto? Será? Eu não sei. Então, é só aqui uma interjeição, se pode ser ele, se pode ser a equipe dele, né? Se Augusto vazou as faturas, é para pressionar os caros colegas aí para a votação do impeachment dia 9 de agosto. Eu acredito que seja. Se for ele que vazou, é uma pressão que ele está fazendo. A diferença é que Andrés, veio a público e está pagando o Corinthians. E o Duílio foi até a delegacia registrar a queixa após o GE ter feito uma denúncia das faturas de Andrés. Andrés acabou gastando com cigarro, com remédio na farmácia, com hortifruti, com várias outras coisas, mercado, uma vergonha. Por isso que o Corinthians está nessa draga como está. E o CORE serve para quê? Conselho Fiscal serve para quê? Que aprovou as contas do Corinthians, aprovou a conta do clube. Será que o trabalho desses órgãos responsáveis pelo clube são tendenciosos? Hein? Fiscaliza um, mas não fiscaliza outro? Como aprovar a conta de um clube com essa bagunça? Todo dia é um escândalo atrás do outro no Corinthians. Essa semana a justiça acabou aceitando aí a denúncia e Augusto Melo acabou virando réu no caso da Vadibet. Não só Augusto, mas as pessoas de confiança que foi escolhido por ele como diretores. Hoje são ex-diretores do Corinthians, como Sérgio Moura, Marcelo Mariano e Alex Casundé, pelos crimes de lavar dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Olha pra você ver as coisas que saem do Corinthians. Hoje o Timão aparece mais nas páginas policiais do que nas páginas futebolísticas. E aí, filho, o que vocês acharam de todas essas informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like para fortalecer nosso trabalho e deixe a inscrição. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.